E, lamentavelmente, a gente vê o Flamengo e o Vasco desafiando, mas muito mais o Flamengo, no caso, desafiando o poder público, o prefeito do Rio de Janeiro. É uma vergonha. Agora, te surpreende? A mim, não. Nós estamos no Brasil. Sabe o que vai acontecer? Nada. E aí, Pascoal? Ô Benja, eu acho que existem algumas situações que a gente tem que pontuar. A ida dos presidentes do Vasco da Gama e do Flamengo a Brasília ontem para o almoço com o presidente da República, para mim, soa de maneira muito clara uma provocação ao governo estadual e ao governo municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a ida desses dirigentes e as fotos publicadas, o presidente com a camisa do Flamengo, depois o presidente com a camisa do Vasco da Gama, ele recebendo esses dirigentes mostram claramente que eles não estão satisfeitos com as orientações passadas pelas autoridades do Rio de Janeiro e querem se alinhar à orientação passada pelo presidente da República, que é a volta. Então, como o STF determinou que os prefeitos e os governadores têm essa autonomia, eu entendo dessa forma. Há uma maneira de desafiar essas autoridades municipais e estaduais. Para mim, até um pouco mais além. Coloca-se o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco da Gama também se coloca dessa maneira, colocando a torcida contra a prefeitura, colocando o torcedor do Flamengo contra o governo do estado, o torcedor do Vasco da Gama contra o governo do estado e os dois, Vasco e Flamengo, contra a prefeitura. Pressionando claramente a prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio de Janeiro para que eles liberem a volta aos treinamentos. É igual criança. Criança vai criando algumas situações. Por exemplo, se você permite que ele pegue a pontinha do seu o cadarço do seu sapato, ele vai pegar. Daqui a pouco ele vai puxar. Daqui a pouco ele vai tirar o nó. Se você não fizer nada, ele vai tirar o seu sapato. É exatamente isso o que os dirigentes de Flamengo e Vasco da Gama estão fazendo. Estão testando a paciência dos governantes. E eu acho que, concordo com o senhor Mani, uma postura deve ser dada pela prefeitura e pelo governo do estado. Não pode, não pode. Ou pode, pode. Se não fica esse desafio, quem é que governa? É o Crivella, que é o prefeito, é o Witzel, que é o governador? Ou quem manda? É o Flamengo ou o Vasco da Gama? É um desafio. Flamengo e Vasco estão desafiando a autoridade. E isso é muito perigoso. Primeiro, porque política, quando se mistura com futebol, nunca dá coisa boa. E aí, meu menino? É complicado, né, Benja? É uma situação na qual aí os médicos estão falando a respeito aí do número de vítimas. Inclusive, ontem tivemos o recorde de vítimas aqui no território brasileiro. E os clubes adotando uma postura de treino. É claro que a gente viu também o Flamengo tomando todos os cuidados ali também, jogadores de máscaras, enfim, treinando em 2 campos. Mas eu acho que a partir do momento que existe aí uma determinação por parte do prefeito, por parte do governador, e aí a gente vê os 2 presidentes, tanto do Flamengo quanto do Vasco, se encontrando com o presidente da República, que é a favor do retorno do futebol e das atividades dentro do território nacional, fica uma situação meio de confronto. Mas eu acho que cada estado tem que analisar a sua situação individualmente falando. São Paulo e Rio de Janeiro hoje são as 2 principais cidades em termos de vítimas e de contágios. Então, eu particularmente não voltaria, cara. Eu acho que é uma situação muito arriscada e delicada para todo mundo. Inclusive, se eu não me engano, é no UOL que tem hoje uma matéria falando que tem jogadores aí que não se sentem à vontade para voltar a treinar, inclusive citando os jogadores do Flamengo. Eu vou pegar a matéria aqui, eu preciso ver de fato se foi lá, mas é complicado, cara. Eu acho que todo mundo precisa voltar a trabalhar. É uma situação aí que está todo mundo hoje precisando de dinheiro e com relação aos jogadores, por mais bem remunerados que eles possam ser, não é diferente. E os clubes, tendo altos custos para arcar, eles precisam tentar retomar isso o mais rápido possível. Mas eu acho que a saúde tá à frente do quesito desportivo, cara. Eu acho que a vida humana ela tem que ser preservada sempre. Dá uma olhada aqui, ó, Flavinho e Fabinho. Essa dupla sertaneja. O Carlos Augusto Montenegro, rapaz, foi forte nas palavras aí. Vamos ver o que falou o Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo. Ele fala aqui, olha, atitude de time pequenininho.
podem se tornar homicidas. Isso foi... Tem o resto, tem a arte completa aqui, ô Calvoso, para ler tudo. Então, peraí que precisamos ler tudo. Pô, não posso ler só a manchete, né? Espera só um minuto, Flavinho, Fábio Azevedo. E vocês vão ver, o Montenegro foi duro. Achei aqui, ó. Isso você tá vendo aqui, tá completo no site do Fox Sports. Olha aqui. Não tem justificativas, não tem justificativa para a volta do futebol. Estamos com um problema sério, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil, estamos chegando perto de 1.000 pessoas mortas por dia. Todos os hospitais com problema. Não sei se as pessoas estão sendo irresponsáveis, homicidas, ou se não estão regulando bem. O futebol não é a atividade essencial. Foi uma entrevista do Montenegro ao Globo Esporte. Os clubes têm que ser grandes dentro e fora de campo. É uma atitude de time pequenininho. Eles podem se tornar homicidas forçando uma barra dessas. Quem vai se responsabilizar se um atleta ou funcionário passar para um membro da família, alguém em casa? Que protocolo é esse? As pessoas vêm treinar e quando voltam podem estar contaminadas. Aí ele fala aqui, para terminar, Flavinho, estão agindo por conta própria. Ninguém procurou a gente, porque eles sabem que a gente não é responsável. A gente pode ter problema, faltar dinheiro. Não temos o elenco do Flamengo, mas aqui não tem responsável. A síntese é a seguinte: isso é uma covardia com os jogadores, a comissão técnica e os familiares dessas pessoas todas. Essa foi a entrevista do Carlos Augusto Montenegro, dirigindo o Botafogo, ao site do Globo Esporte, hein, Flavinho? Foi duro, hein? Foi duro e com toda razão. Concordo com tudo e acrescentaria que é a atitude de gente pequenininha e não de clube pequenininho, né? Essas pessoas passarão, Flamengo e Vasco vão continuar. Eu acho que essa afronta que esses dirigentes fizeram ontem é uma das coisas que mais vão manchar a história desses clubes durante um bom tempo, Benjamin. Porque coincidiu, inclusive, essa visita a Brasília com o dia em que nós tivemos, como disse o Mano, um recorde de mortes aqui no Brasil. A gente viu fotos de todos eles sorridentes, num almoço, ninguém usando máscara. É uma afronta à ciência, é uma afronta à medicina, é uma perversidade com as famílias das pessoas mortas, é uma crueldade com quem está na linha de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, as pessoas que estão enfrentando efetivamente esse coronavírus, essa terrível pandemia. Eu fico imaginando se a gente estivesse publicando hoje, ao invés de uma foto de dirigentes de clubes como Flamengo e Vasco, com autoridades federais em Brasília, neste momento, eu fico imaginando se a gente estivesse divulgando fotos de um churrasco entre jogadores de futebol de alguma equipe, qualquer equipe do futebol brasileiro. Muita gente iria falar, tá vendo, irresponsáveis, vagabundos, levianos, criminosos e não sei o quê. Mas não, são os dirigentes de clube. E, pasmem, um deles, médico, presidente do Vasco. O médico do Flamengo, que foi junto. O médico do Flamengo apareceu em fotos vestido de astronauta lá no CT do Flamengo, fazendo exames, nossa, quanta tecnologia, quanto cuidado. Para no dia seguinte, tá lá em Brasília, num convescote político, sem máscara, sem nenhum tipo de prevenção, dando que exemplo para milhões de pessoas que torcem para esses times. Que exemplo que essas pessoas, presidente do Flamengo, presidente do Vasco, dirigentes dos dois clubes, não vou falar do presidente porque ele tem uma posição, presidente da República, ele tem uma posição que está muito clara e todo mundo sabe qual é. Mas os outros, que exemplos que essas pessoas estão dando para quem está vendo as atitudes deles. E outra coisa, Benja, tá querendo treinar para jogar contra quem? Quando? Onde? Para que afrontar a realidade dessa maneira? Olha, eu já não os tinha em boa conta, alguns desses dirigentes. Agora eu os tenho no nível 0. São pessoas que merecem apenas, da minha parte pelo menos, o desprezo. E aí, o Fábio Azevedo? Bom, assina embaixo em tudo o que o Flavinho acabou de dizer. E vamos acrescentar que há 2 semanas
10 dirigentes, não só os dois, Vasco e Flamengo, assinaram uma ata na FERJ pedindo a volta do campeonato estadual. Somente Botafogo e Fluminense se abstiveram. Não concordaram com essa volta assodada, né? Essa pressa comercial em botar logo em campo, em mostrar o patrocinador na televisão, encerrar o campeonato e receber a cota congelada. Lamentavelmente, ontem, quando eu publiquei nas redes sociais, assim que nós publicamos no Fox Sports, e falei exatamente isso que o Flavinho falou, sem máscaras. E aí alguns vieram assim, pô, mas você já comeu de máscara? As pessoas perdem até a noção. Não, para você que comentou que tem que comer de máscara, não se come de máscara. Mas num evento que eles criaram como esse, tem que ter distanciamento. Eles foram atrás de protocolo, Benja. Olha, a Bundesliga voltou e nós mostramos aqui no fim de semana a volta da Bundesliga, né? Como é que era no banco de reservas? Um jogador sentado, um banco vazio, outro no outro banco, tinha distanciamento. Ontem era ombro com ombro naquele almoço lá, nas mesas, presidentes lado a lado. Na hora da foto, que caberia a máscara para mostrar, olha, nós estamos aqui, mas estamos